Olha quem tá mais uma vez com vocês mostrando tudo que tem de melhor do mundo drywall. Eu, Moacir. E a melhor fonte pra gente extrair essas informações é lá no centro de treinamento da Knauf. E vejam quem tá lá, o nosso técnico Walter. Esse cara é fera, hein? Ele é fera em instalações de portas. Aproveita e faz um passo a passo pra gente daí. É bom dobrar a guia à altura de pelo menos 20 centímetros. A peça de guia serve para ligar os montantes e aumentar a rigidez no vão de porta. Olha a dica aí, hein? Para não ter fissuras, colocar as juntas das chapas desencontradas do alinhamento das esquadrias. Pessoal, dá para usar madeira como reforço da estrutura, mas tem que usar uma peça do chão ao teto e um material de boa qualidade. E se você tem mais dúvidas, manda pra gente. Sistemas de parede, teto e revestimento Drywall Knauf. Soluções inteligentes para a construção civil. Direto da Knauf, sempre com novidade. Eu sou o Moacir e hoje vamos falar sobre montagem de parede no sistema W112. E quem vai ensinar pra gente como instalar é o nosso técnico. Manda ver aí, Walter, mãos à obra! O primeiro passo é alocar a parede. Você usa a linha de marcação ou nível a laser. Atenção! Antes de fixar os perfis guias e montantes, tem que colocar banda acústica em toda a área de contato da superfície de fixação para não ter frestas entre as interfaces. Agora sim, pode fixar os dois. Mas de olho aqui, para fixar as guias, pode ser com parafusos e buchas ou pinos e arruelas. Vai depender do substrato do local. E com a distância de 600 mm nos perfis guias e nos montantes, com 3 pontos de fixação no mínimo. Se na obra tiver vão de passagem como uma porta, a guia vai ter que medir 200 mm a mais do que a abertura do vão, porque você vai dobrar e remontar em cima do montante. E para fixar, é parafuso metal-metal. Para montar a parte de cima, você vai montar uma bandeira usando um perfil guia com 200 mm a mais da medida do vão de cada lado. Vai dobrar e fixar com parafusadeira e parafuso metal-metal. Só agora que você vai para os montantes. Eles serão encaixados e depois de posicionados, girados em 90 graus. E devem ter distância de 400 ou 600 milímetros entre eles, conforme tabela do desempenho do sistema. Ah, olha uma dica importante da Knauf aí. Depois de posicionar, a guia inferior deve ser aparafusada e a guia superior fixada com alicate posicionador. Se precisar usar montante duplo, pode ser na forma de tubo ou em H, mas precisam ser aparafusados um no outro, com parafuso metal-metal em distância de 400 milímetros. Vai precisar emendar os montantes? Relaxa, dá sim, mas as emendas têm que ser descasadas para não ficarem na mesma altura. Estrutura montada, hora de fechar as paredes com as chapas. E trago dicas, viu? Instalação com distância de 10 mm do piso, parafusos do tipo trombeta usados com parafusadeira. Se for colocar só uma chapa de cada lado, os parafusos têm que ter distância de 250 mm entre eles, fixando na guia inferior e nos montantes. A distância do parafuso da borda da chapa é de 10 mm. Aqui, cruz nem pensar. Quando só tem uma chapa de cada lado, você faz uma defasagem entre elas nos dois lados, mas com as juntas diferentes. Se tem 2 chapas de cada lado, as juntas da primeira camada e da segunda também têm que ser diferentes. E para todas as fases é assim, as juntas não podem coincidir. E lembra aí, na hora de cortar as chapas, é sempre com estilete ou serrote de ponta, tirando as rebarbas com raspador. Se sua obra precisar de lã mineral, coloca por dentro, mas se ela for menor do que a estrutura, é só fixar. E para finalizar, vamos usar a massa Knauf Head Fix ou a massa Knauf Fast Fix. Para juntas de topo, tem que chanfrar a borda da chapa com estilete. Aplica a primeira camada de massa e coloca a fita de papel micro perfurado centralizada no eixo da junta, com o K virado para dentro. Vai uma demão de massa de cada lado da fita, sem cobrir. Segue com uma ou mais camadas de massa, mas passa com uma desempenadeira metálica para nivelar tudo e espera secar. Agora vamos mudar para juntas rebaixadas. Aqui, primeiro aplica uma camada de massa Head Fix e coloca a fita de papel micro perfurado com o K virado para dentro. Centralizada, claro.
Pressiona a fita para tirar os excessos, evitar bolhas e outros problemas. O restante é igual a outra. Cobre a fita até o nivelamento e espera secar. Nos encontros do teto com a parede, você aplica uma camada de massa Head Fix em cada lado do ângulo. Dobra a fita no eixo, já marcado, e coloca. Pressionem, para não dar aqueles problemas todos. E já cobre a fita com massa para não soltar. Vai com uma ou mais camadas de massa, mas passa com uma desempenadeira metálica para nivelar os dois lados. Nossa, isso aqui é uma escola, hein? Gostou? Quer saber mais sobre drywall? Assista aos vídeos no nosso canal. Ah, e se você tem mais dúvidas, manda pra gente! Sistemas de parede, teto e revestimento Drywall Knauf. Soluções inteligentes para a construção civil. Fala pessoal, eu sou o Moacir, diretamente aqui da Knauf, trazendo sempre o melhor no drywall. E que tal uma aula de como fazer uma instalação com perfeição de chapa Clinil Knauf? Então é claro que eu vou mostrar quem sabe tudo do assunto. O técnico. Vamos lá, parceiro? Então vamos ensinar para o pessoal que está assistindo o passo a passo dessa instalação. O primeiro passo é marcar a altura do teto em relação ao piso. Aí você usa a linha de marcação ou nível a laser. Atenção! Antes de fixar a cantoneira ou tabica, tem que colocar banda acústica em toda a área de contato da superfície de fixação para não ter frestas entre as interfaces. Agora sim, pode montar os perfis metálicos onde vai instalar o teto para garantir a altura dele. Ah, fica atento nisso aqui. Você pode fixar com parafusos e buchas, pinos de aço ou parafusos TA. Vai depender do substrato do local. E com a distância de 600 milímetros máxima entre elas. E foca aqui no detalhe. Se precisar emendar cantoneiras ou tabicas, elas não podem ficar sobrepostas. Chegou a hora dos perfis CD 6027 e de posicionar os tirantes. Para fixar os tirantes na estrutura é do mesmo jeito dos perfis metálicos, dependendo do substrato do local. E neles você coloca suportes niveladores de CD 6027 para encaixe do perfil primário do mesmo tipo. Quando aperta a mola, você varia o nível da estrutura do teto. Aqui, a distância entre um e outro é de 900 milímetros. Vamos lá fixar os perfis primários CD 6027? Mas nada de furar. Esses são só encaixar no suporte nivelador e ficam apoiados por cima dos perfis perimetrais, sem esquecer da distância de 1000 milímetros. E depois dos primários vem o quê? Os secundários, claro. E a conexão entre eles é feita por meio dos elementos de conexão rápida. Aqui, a distância de modulação é 333 milímetros e do perfil secundário de saída é de 100 milímetros. Essa parte é importante. O chapeamento sempre começa do meio para fora. E preste atenção na amarração das chapas, com as juntas em cruz por conta do encontro das bordas FF com as bordas retas. Você vai fixar as chapas com parafusadeira a uma distância de 170 milímetros. Olha aí, estou começando a ver o teto aparecer. O tratamento começa no preparo, mas é só colocar água. Aqui primeiro você vai umedecer as juntas usando um pincel úmido com água e só depois vai aplicar a massa Pelfix em direção ao encontro das bordas. E começou a endurecer, já vai tirando o excesso de massa. A execução de tabeiras tem de 1 e de 2 níveis. Depois de cortar a chapa, você pode fixar com parafusos do lado da outra ou recortar a chapa em tiras e fixar duas, uma em cima da outra, e do lado recortar outro pedaço para fechar a tabeira. Nesse encontro do teto com a parede, você vai aplicar uma camada de massa Head Fix em cada lado do ângulo. Agora dobra a fita no eixo pré-marcado, coloca no ângulo e pressiona para não dar bolha ou outros problemas. Por cima da fita vai massa para não soltar. E com uma desempenadeira metálica, coloque ainda mais massa para nivelar os dois lados do ângulo. Ah, se sua obra precisar de lã mineral, não precisa prender não, hein? É só deixar ela no interior, apoiada nas estruturas e nas chapas. Anotou tudo? Eu tenho certeza que esse passo a passo para a instalação de chapa Clinil Knauf vai ser de grande ajuda para quem está assistindo. E você? Quer saber mais sobre drywall? Assista aos vídeos do nosso canal. A Knauf ensina muita coisa lá. E se você tem mais dúvidas, manda pra gente. Sistemas de parede, teto e revestimento Drywall Knauf. Soluções inteligentes para a construção civil. Opa! E aí, tudo bem? Eu sou o Moacir.
Talvez você já me conheça, mas talvez você não saiba tudo que o mundo do drywall pode oferecer. É por isso que eu estou aqui na Knauf, o lugar perfeito para falar de novidades, vantagens e dicas. E hoje vamos falar de instalação de tetos. Mas não é qualquer teto não, eu estou falando dos tetos aramados da Knauf. O passo a passo para a aplicação dele é fundamental para você ter sucesso na sua obra. E para essa demonstração, eu vou contar com a ajuda ilustre do Walter, um dos nossos técnicos especialistas. Para começar, primeiro fazemos uma marcação na estrutura das paredes com o auxílio de uma mangueira de nível ou nível laser no local da altura que será instalado o teto. E usando um cordão ou fio traçante, marcamos a posição exata onde será fixada a guia de teto ou cantoneira L ou tabica. Agora é necessário fazer a fixação na tabica na marcação do nível do teto com gesso e sisal. Depois, pendure todas as junções com arame longo para um possível ajuste posterior e duplique ele para suspender as junções H. E se o forro for dilatado, fixe a primeira chapa no elemento periférico de dilatação com sisal e gesso. Olha a dica passando! Sempre use arame galvanizado com bitola mínima número 18 e galvanização mínima Z100, beleza? E é fundamental você usar os materiais como finca-pino ou bucha e parafuso e cola ou arrebite apropriados para cada tipo de substrato, seja ele concreto ou alvenaria ou madeira ou metal. Lembre-se que a fixação deve ser feita com espaçamento de 500 mm. Dá uma olhada agora, ele está ajustando a junção H nas bordas das chapas, tá vendo? É importante dizer que para teto estanque, você deve colocar a primeira fiada de junções H com distância de 570 mm da parede em contato com a primeira fiada de chapas de 600 mm. Depois, é o momento de encaixar as chapas nas junções H, fazendo o nivelamento final do teto. Tá acompanhando? Que bom! Porque agora é hora de colocar as nervuras a cada 500 mm de forma transversal às chapas. Elas são feitas com tiras de chapas de drywall com 100 mm de largura. Anota um detalhe, sempre utilize chapas de 600 mm de largura e não chapas de 1200 mm. Isso é muito importante. E para deixar o trabalho bem feito, no final a gente aplica uma camada de massa Knauf Head Fix ou Fast Fix ao longo das juntas entre as chapas de drywall. Desse jeito, você finaliza o trabalho com perfeição e o resultado é ótimo. E você? Quer aprender mais passo a passo e dicas sobre drywall? Assista aos vídeos do nosso canal e veja como tudo que a Knauf faz é com qualidade e segurança para você. Ah, e se você tem mais dúvidas, manda pra gente! Sistemas de parede, teto e revestimento Drywall Knauf. Soluções inteligentes para a construção civil. E aí, beleza? Eu, Moacir, estou mais uma vez na Knauf. Aqui, a gente encontra diversas possibilidades do mundo do drywall, sempre com novidades, dicas e o melhor para sua obra. Você já ouviu falar em forros removíveis? Mas você precisa conhecer mesmo os da Knauf. Eles possuem uma qualidade exclusiva e são práticos de instalar. A gente vai apresentar o passo a passo para você. E para isso, eu vou chamar o técnico Walter, que vai mostrar os detalhes pra gente. Vem comigo? Então bora! Para começar tudo, primeiro precisamos marcar na parede o nível que será instalado o forro. E para isso, é bom usar uma mangueira de nível ou nível laser. Então, pegue um cordão ou um fio traçante e marque a posição exata onde será fixada a guia do forro ou a cantoneira L. Pronto, agora você já pode fixar as cantoneiras L na parede, mas com espaçamento máximo de 600 mm, hein? Próximo passo, marcar a posição do eixo dos perfis. Utilize uma trena e um lápis para isso. Agora você separa finca-pino ou bucha e o parafuso ou arrebite e cola que sejam apropriados para o tipo de substrato que você tem, seja concreto, alvenaria, madeira ou metal. E faça a fixação com espaçamento em 1250 mm. Depois, esses mesmos perfis longarinas devem ser fixados com auxílio do suporte nivelador. Antes de colocar os perfis travessa, confira a modulação do forro, se é de 625 ou 1250 mm. Aí sim, faça o encaixe no furo do perfil longarina. E para fechar, basta encaixar as chapas nos perfis. Agora vai uma dica de ouro, hein? Use luvas cirúrgicas para não sujar as chapas. Melhor, né? O que achou desse passo a passo? Prático, né? Tenha sempre esse passo a passo com você quando for instalar o forro removível Knauf. Eu não me canso de mostrar todas essas informações e dicas.
porque dá muito orgulho ver o que a Knauf faz para sua casa, para o seu trabalho e para o que você precisar. Ah, e se tem mais dúvidas, manda pra gente. Sistemas de parede, teto e revestimento Drywall Knauf. Soluções inteligentes para a construção civil. Estou mais uma vez aqui na Knauf, eu sou o Moacir, muito prazer, e estou sempre com informações e as dicas do mundo do drywall. E é hora de olhar para cima, pro teto mesmo, e mirar em produto de qualidade. Eu estou falando do sistema D112 dos tetos Knauf. Mas vamos dividir esse vídeo em duas partes. Primeiro, vamos falar de teto unidirecional. E depois, a gente fala de teto bidirecional. Combinado? Eu tenho certeza que você vai gostar. Me acompanha que não dá para perder nenhum detalhe. Esse é o Walter, e é ele que vai mostrar tudo pra gente, começando pelo teto unidirecional. Como você pode ver, o Walter começou fazendo uma marcação na parede, da altura que o teto será instalado. Ele está usando o auxílio de uma trena, mas você pode usar um nível laser também, o que for melhor para você. Em seguida, use um cordão ou um fio traçante para marcar a posição exata onde será fixada a cantoneira L. Aí você já pode fixar a cantoneira L na parede, com espaçamento máximo de 600 mm. E com o auxílio de uma trena, marque a posição do eixo dos perfis F47. Para isso, use um cordão ou um fio traçante. Após a fixação dos tirantes na laje, coloque os suportes niveladores neles. Lembre-se de seguir o espaçamento de 1000 mm. Em seguida, encaixe os perfis F47 no suporte. Então, ajuste o nível dos perfis F47 na altura correta do rebaixo do teto. Mas antes da colocação dos perfis F47, faça um pré-alinhamento do suporte nivelador. Tudo bem até aqui, né? Vamos seguir. É bom falar que as chapas Knauf são fixadas na estrutura por parafusos específicos. São parafusos que devem ter a distância de 200 mm entre si e devem ficar 10 mm da borda. Mas antes de fixar, é importante observar a modulação da estrutura, porque chapas ST e RF fixadas na longitudinal necessitam de modulação de 400 mm. As chapas RU nunca deverão ser fixadas no sentido longitudinal. Já no sentido transversal, as chapas ST e RF podem ser instaladas na modulação 600 mm e as chapas RU instaladas na modulação de 400 mm. Chegou a hora de aplicar uma primeira camada da massa Knauf Head Fix ou Fast Fix ao longo das juntas entre as chapas de drywall. Dá uma olhada! E depois disso, coloque a fita de papel microperfurado sobre o eixo da junta. Use uma espátula para pressionar bem a fita sobre a primeira camada de massa. E para finalizar, aplique as demais camadas de massa com uma desempenadeira, deixando sempre o acabamento uniforme. Esse foi o teto Knauf D112 unidirecional. Deu para entender bem como faz a montagem, né? Então vamos para outro tipo de teto? Agora vamos falar de teto bidirecional. É um tipo de teto muito comum em grandes vãos, como hall, lobby, etc. Você vai entender tudinho dessa montagem. E vai ver que o início é igual ao do outro teto, mas depois tem suas diferenças. Vamos nessa? Como você pode ver, o Walter começou de novo a fazer uma marcação na parede do local na altura que o teto será instalado. Logo depois, pegue um cordão ou um fio traçante para marcar a posição exata onde será fixada a guia de teto ou a cantoneira L. Hora de fixar as guias na parede com espaçamento máximo de 600 mm. E com o auxílio de uma trena, marque a posição do eixo nos perfis F47. Use um cordão ou um fio traçante para fazer bem feito. Após a fixação dos tirantes na laje, coloque os suportes niveladores neles. Lembre-se de seguir o espaçamento de 900 mm. Até aí, tudo igual ao teto unidirecional, certo? Agora que o passo a passo muda. Nos tetos bidirecionais, esses perfis devem ser instalados com distância entre eixos de 1000 mm. Depois, coloque os perfis secundários de forma transversal aos perfis principais. Faça isso com o auxílio de um elemento multifunção. Importante, lembrando que a distância entre eixos desses perfis nas chapas ST e RF devem ser de 600 mm e nas chapas RU devem ser de 400 mm, sempre no sentido transversal, tá ok? Vale destacar que as chapas Knauf são fixadas na estrutura por meio de parafusos especialmente desenvolvidos para isso. Então você já pode aplicar uma primeira camada de massa Knauf Head Fix ou Fast Fix ao longo das juntas entre as chapas de drywall.
Coloque também a fita de papel microperfurado sobre o eixo da junta. Uma espátula vai ajudar a pressionar firmemente a fita sobre a primeira camada de massa. Agora só falta uma coisa: aplicar as demais camadas de massa com auxílio de uma desempenadeira para deixar um acabamento uniforme. Acho importante também falar que em locais como banheiros, cozinha e áreas de serviço, por exemplo, a recomendação é o uso de chapa RU, porque ela é resistente à umidade. E a montagem dela já tem outras características. Vale dar uma olhada nesse vídeo também. Recomendo, hein? Ah, e se você tem mais dúvidas, manda pra gente. Sistemas de parede, teto e revestimento Drywall Knauf. Soluções inteligentes para a construção civil. Fala pessoal, tudo bom? Tô aqui hoje na Academia Knauf aprendendo muita coisa e eu queria trazer em destaque para você aqui nesse conteúdo a fita de isolamento, como a gente conhece, banda acústica, tá certo? Eu fiz aqui alguma demonstração, uma simulação e queria ilustrar isso para vocês, como a gente deve utilizar ela, tá? Quais os benefícios que esse produto da Knauf, essa banda acústica, fita de isolamento, traz para nossa estrutura do drywall, tá? Bom, em primeiro lugar eu quero destacar aqui, a Knauf tem em todas as medidas para montantes e guias pra gente fazer uma parede tradicional, tá certo? No meu caso aqui, ó, eu tenho montante de 48, tenho uma guia de 70 e também a gente tem na espessura de 90, tá? Ó, 70, 90 e 48, tá certo? Deixa eu colocar aqui desse lado, ó. 48 milímetros, 70 e 90. E também tem essa daqui, ó, de 3, que é pra gente utilizar na cantoneira, tá bom? Na tabica e tudo mais. Ou seja, vai encostar a sua estrutura, tanto a guia quanto o montante, na superfície da sua edificação, no chão ou na parede, você precisa utilizar a fita banda acústica, a fita de isolamento, tá certo? Então, independente da espessura do seu montante e da sua guia que você vai utilizar aí nessa sua parede, a Knauf tem todas as medidas necessárias aqui que você vai precisar aí nessa sua parede, tá? Então, antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês aqui como que a gente faz a fixação dela, ó. Ela já vem com uma fita autoadesiva, tá, gente? Vem aqui bem de pertinho que eu vou te mostrar, ó. Ela já vem com a fita autoadesiva, tá bom, ó? Assim que você abre um pouquinho dela aqui, ó, que você vai colar nas costas da estrutura, ela já te proporciona isso, ó. Tá vendo que legal? Então, ela tem essa fita autoadesiva aqui, tá? Para fazer a aplicação dela na sua estrutura, igual eu já fiz aqui nessa guia, ó, muito simples, tá, galera? Abriu a embalagem aqui, ó, cola ela lá, no caso aqui é de 90, né? Eu tô com a de 70 ali. Você vai abrir a embalagem aqui, ó, a própria guia, vai encostar lá, depois você passa o estilete aqui cortando o tamanho da guia aqui, da fita que você vai precisar, tá certo? Ó, olha só, olha a qualidade que ela tem, ó. Se encostou, ó, olha isso aqui, ó, ó. Olha isso, tá vendo, ó? Ó, dá uma olhada. Isso que eu nem apertei, tá? Ó, tô só passando aqui, ó, olha isso, ó. Ó, tá vendo só que legal? Então, ela já é uma fita autoadesiva que você pode utilizar. A gente tem que utilizar tanto na guia quanto no montante, tá? Vem cá, imagina comigo aqui, ó. Vou fazer uma parede aqui, tá? Vamos simular que a gente vai fazer uma parede aqui. Vou encostar a minha guia no chão, tá? Guia a gente já sabe que é a estrutura que vai no piso e no teto, nessa nossa parede aí. Montante é justamente as nossas colunas da nossa parede, que inclusive tem os furos, que é justamente para passar os eletrodutos, mais conhecido como conduíte, passagem de fiação, hidráulica e tudo mais, tá? Então, vai fazer a fixação da guia no chão, cola a fita de isolamento aqui, a banda acústica, na sua guia, vai lá e faz a fixação da sua guia. Vai fazer a fixação do montante na parede, cola a fita banda acústica aqui nas costas dele também, vai lá, encosta o montante e faz a fixação da sua estrutura, do seu montante aqui. Então, destaque para vocês, tanto no piso, quanto no teto, quanto na parede, a hora que você for fazer essa sua estrutura aí, tem que utilizar a banda acústica, a fita de isolamento, tá? Eu vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo, mas eu já até adianto, a melhoria que dá no teu sistema, na tua parede, né, em relação à acústica. Ela tem o poder de diminuir em até 4 decibéis, tá? Falando em isolamento acústico aí. Então, por isso que é importante você utilizar
o próprio nome já fala, a gente conhece como fita de isolamento, muitos conhecem como banda acústica, ela reduz em até 4 decibéis o som aí, essa acústica nesse seu ambiente. Por isso que é importante você utilizar sempre, galera, vai fazer parede drywall, vai fazer a guia, o montante, vai fazer uma cantoneira, vai fazer uma tabica, usa o perfil. A Knauf tem em todas as medidas para vocês, 90 milímetros, 70, 48 e, se eu não me engano, é de 3 ou é 2,5 aqui para você utilizar em cantoneira, tabica e tudo mais. Então, vai fazer estrutura, vai fazer parede? Usa a banda acústica, a fita de isolamento, para você melhorar a qualidade da acústica da sua estrutura e também proteger a sua estrutura, igual eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Tá vendo? Olha só, mostra bem de perto aqui, ó. Quando você cola a banda acústica na estrutura, olha isso, ó. Ela não solta mais, galera. Olha esse aqui, ó. Ela não solta mais, ó. Tá vendo? Por isso que é importante você utilizar a banda acústica na sua parede drywall aí, tá bom? Esse aqui, a gente está aqui hoje, na verdade, na academia da Knauf, aprendendo muita coisa. Eu peguei esses produtos aqui para ilustrar isso para vocês, que é importante você utilizar na fixação da sua estrutura aí. Vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês o link do site da academia da Knauf. Quer vir aprender a montar alguma coisa? Por exemplo, ó, eu tenho aqui sistema Aquapanel, eu tenho Sanka, tá? Que foi um lançamento muito legal da Knauf recentemente. Eu tenho aqui, ó, chapas da Clineu, tá? Eu tenho uma chapa da Aquapanel aqui já montada. Então, quer aprender a montar, a trabalhar com esses sistemas? Vem aqui para a academia da Knauf. Vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês o link do site Academia Knauf. Clica aí, vá lá, veja quando é que vai ter o próximo curso presencial aqui, se inscreve e vem aprender aqui junto com a gente a montar vários sistemas da construção a seco que a Knauf tem, tá bom? Um abraço. Se inscreva no canal aí, curta esse vídeo e deixe seu comentário o que você achou desse produto aqui, ó. Usa ou não usa na sua estrutura aí? Abraço. Montagem de sistemas de paredes Knauf. Os sistemas de paredes em drywall Knauf são normatizados e o procedimento que será visto a seguir segue a BNT NBR 15758-1, Projeto e Procedimento Executivo para Montagem de Sistemas de Paredes. Para a montagem de paredes em drywall, são necessários os seguintes materiais e ferramentas. Projeto. É fundamental que todas as obras, mesmo novas ou reformas, tenham um projeto com a especificação da parede a ser construída. Locação. O primeiro passo é realizar a locação da parede, que pode ser feita com a utilização da linha de marcação ou com o nível a laser. Estrutura. Após a locação, iniciamos a instalação da estrutura, primeiro com a fixação dos perfis guia e montante perimetrais. Antes da fixação dos perfis perimetrais, estes devem receber a banda acústica em toda a sua área de contato com a superfície de fixação para não haver frestas entre as interfaces. A distância para a fixação das guias perimetrais é de no máximo 600 milímetros. A distância de fixação dos montantes perimetrais também é de no máximo 600 milímetros e precisa ter ao menos 3 pontos de fixação. A fixação das guias na superfície pode ser feita com parafusos e buchas ou com pinos e arruelas, e a escolha irá depender do tipo de substrato existente no local. Quando há necessidade de vãos de abertura, tais como portas, as guias devem ter um comprimento de aproximadamente 200 milímetros a mais do que a abertura do vão.
Esse comprimento adicional deve ser dobrado, remontado sobre o montante e fixado neste com parafusos metal-metal. Na parte superior, deve ser montada uma bandeira para a porta. Utiliza-se para isso um perfil guia, com comprimento de aproximadamente 200 mm a mais que a abertura do vão de cada lado, que será dobrado e fixado com a utilização de parafusos metal-metal nos montantes laterais. Após a instalação dos perfis perimetrais, tem início a colocação dos montantes. Os montantes serão encaixados nas guias com sua menor dimensão e, após posicionados dentro das guias, deve ser girado em 90 graus. Os montantes devem ter o comprimento de aproximadamente 10 mm a menos do que a altura do pé direito do local, o que facilitará a sua instalação. Caso seja necessário cortá-lo, deve-se usar uma tesoura para chapas. A modulação de espaçamento entre os eixos dos montantes é de 400 mm ou 600 mm. Após o posicionamento do perfil, a Knauf recomenda que o mesmo seja fixado à guia inferior com parafuso metal-metal e na guia superior deve ser fixado com alicate pulsionador. Quando há necessidade de utilizar montante duplo, estes podem ser em forma de tubo ou em H, quando é fixada na alma com a alma de cada perfil. Ambos os casos devem ser aparafusados entre si com parafuso metal-metal a cada 400 mm. Caso haja necessidade de emendar os montantes, as emendas devem ser descasadas sem coincidir. Chapeamento. Após toda a estrutura montada, o próximo passo é fechar as paredes com as chapas. A Knauf recomenda que as chapas devam ser instaladas com uma distância aproximada de 10 mm do piso. Os parafusos utilizados para a fixação das chapas são do tipo trombeta e devem ser usados com parafusadeira. Quando somente uma chapa será fixada de cada lado, esta deve ser feita com parafusos distantes a cada 250 mm, fixados na guia inferior e nos montantes. Já a distância de fixação do parafuso da borda da chapa é de 10 mm. Amarração. A amarração correta não deve ter juntas das chapas em cruz. Em paredes com uma única chapa de cada lado, é preciso fazer uma defasagem entre as chapas instaladas de um lado com a do outro, de modo que as juntas de um lado e de outro não coincidam. Quando é necessário instalar de duas chapas de cada lado, as juntas da primeira camada com as da segunda não devem coincidir. O mesmo procedimento deve ser adotado para as diferentes faces da parede, ou seja, que a junta das chapas também não sejam coincidentes. O corte das chapas de drywall deve ser feito com um estilete ou serrote de ponta, e as rebarbas podem ser eliminadas com um raspador. A lã mineral, caso seja necessária, deve ser colocada no interior das paredes após um dos lados chapeados. Caso a espessura da lã seja menor do que a espessura do perfil utilizado, a mesma deve ser fixada no interior da parede. Tratamento de juntas. Para finalizar, é preciso realizar o tratamento de juntas das chapas e cabeça dos parafusos. As juntas, quinas e a cabeça dos parafusos devem ser tratadas com a massa Knauf Head Fix ou a massa Knauf Fast Fix. No tratamento das juntas de topo, deve-se chanfrar com o estilete a borda da chapa, aplicar uma primeira camada de massa sobre a região da junta de topo
colocar a fita de papel microperfurado centralizada sobre o eixo da junta de topo com o K virado para dentro. Aplicar uma demão de massa com cerca de 30 centímetros de largura de cada lado da fita, sem cobri-la, para que a demão aplicada nas laterais sempre termine com uma espessura zero em relação à chapa. Aplicar uma ou mais camadas de massa com uma desempenadeira metálica, nivelando a junta com a superfície das chapas. Por fim, esperar a secagem. No tratamento das juntas rebaixadas, aplicar uma primeira camada de massa para juntas Head-Fix na região das juntas e colocar a fita de papel microperfurado com o K virado para dentro, centralizando a fita no eixo da junta a ser tratada. Pressionar firmemente a fita de papel microperfurado para eliminar o excesso de massa, evitando o aparecimento de bolhas de ar, vazios e enrugamentos. Cobrir a fita com uma leve camada de massa, executando o mesmo procedimento anterior. Aplicar uma ou mais camadas de massa por meio de uma desempenadeira metálica, nivelando a junta com a superfície das chapas. As juntas em ângulos internos, que são os ângulos de encontro da parede com outra parede ou parede com o teto, devem seguir tais procedimentos. Aplicar com espátula uma camada de massa Head-Fix em cada lado do ângulo. Dobrar a fita no eixo pré-marcado, colocando-a sobre o ângulo. Pressionar firmemente a fita, eliminando o excesso, evitando o aparecimento de bolhas de ar, vazios ou enrugamentos. Cobrir a fita com uma leve camada de massa, evitando que se desprenda. Aplicar uma ou mais camadas de massa por meio de uma desempenadeira metálica, nivelando os dois lados do ângulo interno. Guia de instalação de sistema construtivo Aquapanel em fachadas. Primeira etapa: montagem da estrutura. Monte a estrutura seguindo as indicações do projeto estrutural. A escolha, dimensionamento e quantidade dos perfis devem ser calculados segundo os requerimentos estáticos do projeto e as normas locais. É recomendada a utilização de perfis com proteção anticorrosiva. Primeiro meça e corte os perfis. Antes de fixar as guias ao piso e ao teto, é recomendada a instalação da banda acústica Knauf. Fixe a estrutura. O distanciamento entre montantes deve ser contemplado no cálculo estrutural e não exceder 60 centímetros. Deve-se considerar uma junta de dilatação, no máximo a cada 15 metros, nas direções horizontal e vertical. Siga sempre as normas técnicas locais. Por último, finalize a montagem da estrutura considerando o vão de cada janela. Fogo, fogo, fogo! Mentira! Eu sou o Moacir e sei que com isso não se brinca. Mas eu tô aqui na Knauf para falar com vocês sobre o tempo de resistência do drywall ao fogo. É sério, é incrível. Olha só. Primeiro, só para entender, no Brasil, a classificação é dada a cada 30 minutos, indicando assim o tempo que a parede resiste a um incêndio, com referência à estabilidade, à estanqueidade e ao isolamento térmico durante o contato com o fogo. Prestou atenção nisso aqui, né? Os sistemas drywall de teto e revestimentos podem atingir até 90 minutos de resistência ao fogo. E o que dizer dos sistemas de parede drywall? Podem atingir até 120 minutos de resistência ao fogo ou 2 horas, como preferir. E agora eu te digo, que não tá pra brincadeira, é a Knauf. Ah, se você tem mais dúvidas, manda pra gente. Sistemas de parede, teto e revestimento drywall Knauf. Soluções inteligentes para a construção civil.
A banda acústica é uma fita de espuma que aumenta o isolamento sonoro das paredes drywall em até 4 dB. Seu uso é muito prático. Elas são autoadesivas e são fornecidas nas larguras de 50, 70 e 90 milímetros para perfeito ajuste às larguras dos perfis estruturais. Olha quem tá mais uma vez com vocês mostrando tudo que tem de melhor do mundo drywall. Eu, Moacir. E a melhor fonte pra gente extrair essas informações é lá no centro de treinamento da Knauf. E vejam quem tá lá, o nosso técnico Walter. Esse cara é fera, hein? Ele é fera em instalações de portas. Aproveita e faz um passo a passo pra gente daí. É bom dobrar a guia à altura de pelo menos 20 centímetros. A peça de guia serve para ligar os montantes e aumentar a rigidez no vão de porta. Olha a dica aí, hein? Para não ter fissuras, colocar as juntas das chapas desencontradas do alinhamento das esquadrias. Pessoal, dá para usar madeira como reforço da estrutura, mas tem que usar uma peça do chão ao teto e um material de boa qualidade. E se você tem mais dúvidas, manda pra gente. Sistemas de parede, teto e revestimento Drywall Knauf. Soluções inteligentes para a construção civil. Olha quem tá mais uma vez com vocês mostrando tudo que tem de melhor do mundo drywall. Eu, Moacir. E a melhor fonte pra gente extrair essas informações é lá no centro de treinamento da Knauf. E vejam quem tá lá, o nosso técnico Walter. Esse cara é fera, hein? Ele é fera em instalações de portas. Aproveita e faz um passo a passo pra gente daí. É bom dobrar a guia à altura de pelo menos 20 centímetros. A peça de guia serve para ligar os montantes e aumentar a rigidez no vão de porta. Olha a dica aí, hein? Para não ter fissuras, colocar as juntas das chapas desencontradas do alinhamento das esquadrias. Pessoal, dá para usar madeira como reforço da estrutura, mas tem que usar uma peça do chão ao teto e um material de boa qualidade. E se você tem mais dúvidas, manda pra gente. Sistemas de parede, teto e revestimento Drywall Knauf. Soluções inteligentes para a construção civil.